Olá pessoal, tudo bem? Vamos corrigir os exercícios do capítulo 11 da apostila de vocês, como os animais se reproduzem. Então vamos lá. Começando pelo super desafio. As populações de um caramujo que pode se reproduzir tanto de modo assexuado quanto sexuado são frequentemente parasitadas por uma espécie de verme. No início de um estudo de longo prazo, verificou-se que entre os caramujos parasitados foram selecionados aqueles que se reproduziam sexuadamente. Observou-se que ao longo do tempo, novas populações dos caramujos livres dos parasitas podem voltar a se reproduzir de modo assexuado por algumas gerações. Explique por que a reprodução sexuada foi inicialmente selecionada nos caramujos e ainda por que a volta da reprodução assexuada pode ser vantajosa para esses moluscos. Então, existe uma doença chamada esquistossomose que tem um verme que parasita não só esses caramujos, como também o ser humano, né? Tem uma fase do ciclo de vida desse verme que ele precisa entrar dentro do caramujo para começar a se desenvolver, né? Aí ele faz do caramujo um hospedeiro intermediário. E no caso, o ser humano seria o hospedeiro definitivo. Então, qual é a vantagem aí da reprodução sexuada, né? Inicialmente selecionada por esses caramujos? E por que depois, né? A volta à reprodução do tipo assexuada foi vantajosa. Então, para produzir maior variabilidade genética de indivíduos, a reprodução sexuada é melhor porque tem mais chances, né, de surgimento de novas características que podem tornar esse caramujo resistente ao parasita, ao verme, tá? E no caso da continuação da pergunta ali, né? Por que a volta, né, da reprodução assexuada é vantajosa? Porque depois que ele já ficou com características resistentes ao parasita, aí é só ele se multiplicar de forma mais rápida, né? E povoar novamente aquela região, né, com os seus descendentes, em condições que eles vão estar o quê? Livres desses parasitas, tá? Aí o número de indivíduos vai ser maior, né, do que a variabilidade genética, mas pelo menos repovoou ali, né, a quantidade de caramujos que estavam sendo mortos por causa do parasita, tá? Então essa aí é a resposta, é só copiarem aí no caderno de vocês. Mas continuando agora com as questões, né, atividades finais, começando aqui pela questão número 3. Um aluno afirmou que os animais somente se reproduzem sexuadamente. Você concorda com essa afirmação? Explique. Os animais só se reproduzem de forma sexuada? Não, né? Também fazem reprodução do tipo o quê? Assexuada. Aí tem aqui, né, alguns exemplos, como os poríferos, que são as esponjas do mar. Temos ali os quinidários, que são a água viva, né, e também os corais, e alguns vermes, que são capazes de se reproduzir de forma assexuada. Então, não é só sexuada, ok? E a questão 4. Escreva no seu caderno o conceito de adaptação. Então, o que seria adaptação, né? Então, o conceito são características de um ser vivo que favorecem a sua sobrevivência em determinado ambiente. É claro que essa imagem que eu coloquei aí, de uma adaptação bem interessante, né? Uma tartaruga ali, né, andando de skate, é claro, né? Isso daí foi uma brincadeira. Mas, no caso, a adaptação é quando o indivíduo faz isso de forma natural, tá? Quando ele faz isso no seu organismo, no seu corpo, para que ele possa sobreviver a um determinado ambiente, ok? Então, pode anotar aí a definição também. Questão 5. Cite os diferentes tipos de reprodução assexuada apresentados pelos grupos de animais e forneça um exemplo para cada caso.
Então, nós temos ali o brotamento, né, que é feito pelas esponjas do mar e os quinidários, onde vai sair ali um brotinho, né, que vai surgir ali um indivíduo novo. A fragmentação, que é feita pelas planárias e a estrela do mar, onde vai ter ali vários pedaços, né, e eles irão se regenerar e formar indivíduos novos. E temos a partenogênese, que é feita pelas abelhas e os escorpiões, que é justamente a reprodução, né, onde eu tenho ali um óvulo que não foi fecundado, mas mesmo assim ele gera um descendente. Então, esses são os 3 tipos aí, né, principais de reprodução do tipo Q, assexuado. Questão 6. Que conceito está implícito na seguinte frase? O óvulo não fecundado desenvolveu-se dando origem ao zangão. Né? O que seria alguma coisa implícita? Ou seja, não está escrito ali de forma bem nítida, mas a frase leva você a entender que isso se refere a quê? A um exemplo de partenogênese, que a gente até já falou aqui, né? Na questão de cima. A questão de cima responde à questão de baixo. E qual é a justificativa da resposta, né? Nesse tipo de reprodução, os descendentes são gerados a partir de óvulos não fecundados, tá? Gostaram aqui do meu zangão aqui, ó, super, né? Chique, com óculos escuros e tudo. Então anotem aí a resposta também. Questão 7. O que é fecundação externa? Dê exemplos de seres vivos que realizem esse tipo de fecundação. Então aqui nós temos, ó, os sapos, os peixes, aqui um representante, né, dos quinidários, que são os corais. Todos eles fazem fecundação externa. E o que seria fecundação externa? É quando o macho e a fêmea liberam seus gametas para fora do corpo e lá do lado de fora eles se encontram e fazem a fecundação, tá? Então, é caracterizado pelo encontro dos gametas fora do corpo dos pais. E lá do lado de fora, igual aqui ó, nessa foto do sapo, ó, na folha aqui da planta, os gametas irão se encontrar e fazer a fecundação. E olha aqui nesse exemplo aqui dos quinidários, né, que são os corais. Eles estão liberando, ó, cada bolinha dessa daqui, né, são os gametas. Eles estão liberando na água e lá na água eles irão se encontrar. Isso acontece também, no caso, esponjas e quinidários são exemplos de animais invertebrados. Mas isso acontece também com os animais vertebrados, como exemplo dos peixes e dos anfíbios. Os anfíbios aqui eu tenho exemplo os sapos e os peixes, né? Eu coloquei aqui até essa partezinha aqui do desenho do Nemo, né? Quando o pai do Nemo acha ali o ovinho, né? E toma conta dele até ele nascer. Então aqui é um exemplo, né, de animais, esses dois aqui são exemplos de animais vertebrados, ok? Próxima questão, número 8. Dê a função das seguintes estruturas: placenta, testículos e ovários. Então, eu coloquei a foto aqui desse bebê que acabou de nascer. Olha, você pode observar aqui o cordão umbilical preso aqui estrutura. Isso daqui, ó, é uma placenta, tá? Qual é a função da placenta? São várias funções, na verdade, não é uma só, né? Ela vai fazer a nutrição do bebê, né, durante a gestação, respiração, porque ela libera gases, faz troca gasosa, né? Excreção, ou seja, o neném ali vai excretar coisas nitrogenadas, né, excretas nitrogenadas, e a placenta vai fazer a degradação. Regula, né, a questão hormonal durante a gravidez, né? Então são várias funções, tá? Mas o que eu poderia dizer que a principal é a nutrição, junto, é claro, com o cordão umbilical, e a respiração, porque tem a troca gasosa ali, tá? Então essas são as funções da placenta durante o desenvolvimento ali do bebê. E no caso dos testículos? Testículo, né, faz parte do órgão reprodutor masculino.
a função dele é produzir o gameta masculino, que é o espermatozoide, e também alguns hormônios masculinos, como a testosterona. E o ovário? O ovário ele vai produzir o gameta feminino, que é o ovócito, e também vai ajudar na formação ali de hormônios sexuais femininos, ok? Então, essas são as funções dessas três estruturas aí. 9. Na espécie humana, na grande maioria dos casos, nasce um bebê a cada gestação. Em raros casos, pode acontecer da formação de gêmeos. E em raros ainda, né, trigêmeos, quadrigêmeos e assim por diante, tá? Aí a pergunta aí, na letra A. É correto afirmar que gêmeos são formados pela fecundação de um óvulo por 2 espermatozoides? Isso é correto afirmar? São 2 espermatozoides que vão fecundar o ovócito? Não, né? É um só. Então, essa frase está incorreta. E se por acaso, isso é muito difícil acontecer, mas se por acaso entrar ali 2 espermatozoides ao mesmo tempo dentro do ovócito, um deles vai ser destruído, vai ser degenerado, tá? Porque não pode ter material genético de 2 espermatozoides dentro de um óvulo, senão a conta, né, dos cromossomos ia dar errada. Porque a espécie humana tem que ter o quê? 46 cromossomos. Então, eu já tenho 23 do ovócito, mais 23 do espermatozoide, já dá 46. E se tiver um outro 23 de um outro espermatozoide? Aí a conta vai dar errado, tá? Então, isso não acontece. Se por acaso acontecer, e é raríssimo acontecer, um desses espermatozoides vai se degenerar, vai ser destruído, tá? Sem que o material genético dele fizesse parte da constituição genética do embrião, porque não pode acontecer isso, ok? E a letra B? Explique a diferença existente entre o processo de formação de gêmeos univitelinos e bivitelinos. A própria palavra já dá uma ideia, né? Uni dá a ideia de um e bi dá a ideia de 2, né? Então, qual seria a definição aí? Univitelino é a fecundação de um ovócito e um espermatozoide, né? Aí depois que forma o zigoto, esse zigoto vai se separar em 2, vai formar 2 zigotos geneticamente iguais. São aqueles gêmeos que você olha para um e olha para o outro e você não consegue saber quem é quem, não tem praticamente diferença nenhuma, são iguaizinhos, né? E no caso do bivitelino, aí ali a fecundação vai ser de 2 ovócitos com 2 espermatozoides, formando ali 2 bebês diferentes geneticamente, tá bom? Aí eu coloquei aqui até uma foto para a gente lembrar isso. Essa foto tem aí na apostila de vocês, tá? Então aqui, ó, quando é univitelino, é um espermatozoide e um óvulo. Fecundou, formou o zigoto. Na hora que esse zigoto está começando a se dividir, forma 2 células, ou seja, 2 zigotos, que vão originar 2 indivíduos geneticamente iguais, dentro de uma mesma placenta, tá? A placenta ela é compartilhada, então é uma placenta só para os 2 bebês. Já no bivitelino, vai ser 2 ovócitos e 2 espermatozoides. Vai ser fecundado, né? Esse aqui vai ser fecundado, vai formar o zigoto, que vai sofrer divisão celular e vai formar um bebê. Esse daqui, mesma coisa. Vai ser fecundado, vai formar um zigoto, que vai sofrer divisões celulares e vai formar ali um bebê. De forma o quê? Independente. Se é de forma independente, são de placentas o quê? Separadas. Então, eu vou ter uma placenta para esse daqui e uma placenta para esse daqui. Já esses aqui não, é uma placenta só para os dois, tá?
Essa é a diferença. E esses aqui, ó, são diferentes, né? Você consegue ver, você olha para um e para outro, você consegue ver diferença. Muitas das vezes são de sexos diferentes, por exemplo, um menino e uma menina, tá? Então tem diferenças ali, ok? Questão 10. Entre as espécies invasoras que mais têm causado prejuízo recentemente estão duas espécies de moluscos. O mexilhão dourado, que vem lá da China, tá? E a catina, que é lá da África. Então são dois mexilhões, né? Dois moluscos que vieram de lugares diferentes. Então ele não é natural aqui do Brasil, tá? Da América do Sul. Ele veio de fora. Quando uma espécie vem de fora, que não é normal encontrar ela aqui, aqui não é o habitat natural dela, nós chamamos isso de espécies invasoras ou também chamadas de espécies exóticas, tá? O ambiente propício aliado à ausência de predadores eficazes e de parasitas dessas espécies na América do Sul possibilitou a sua rápida expansão, principalmente devido à sua imensa capacidade reprodutiva. Essas duas espécies exemplificam a diversidade de modos de reprodução e ocorre nos moluscos. O mexilhão é dioico e tem fecundação cruzada externa e desenvolvimento indireto. Vamos traduzir isso. Quando eu falo que o indivíduo ele é dioico, existe então o indivíduo macho e o indivíduo, né, que é fêmea. Quando faz fecundação cruzada, é que os dois irão trocar gametas, né? E lembra igual da minhoca? Os dois vão sair ali grávidos da situação. E a fecundação é externa porque acontece fora do corpo da fêmea. E quando eu falo que o desenvolvimento ele é o que? Indireto, significa que tem ali a presença de uma larva, né? Ou um estágio larval. Então foi depositado ali os gametas, formou um ovo, que depois nasceu uma larva, que se transformou numa pupa e depois se transformou no adulto. Então tem um estágio larval aí. Então esse estágio larval nós chamamos de desenvolvimento indireto. Isso aqui no caso, né, lá para o mexilhão dourado. E no caso para a catina? A catina ela é monóica. O que significa dizer que é monóico? Ela é hermafrodita, tá? Então ela tem ali os dois gametas a produção dos dois gametas ao mesmo tempo. Então ela é hermafrodita. Tem fecundação cruzada, tá? Então mesmo os indivíduos sendo hermafroditas, eles trocam gametas e os dois ali também vão sair grávidos. Só que agora a fecundação é do tipo interna, então acontece dentro do corpo, né, do indivíduo. E o desenvolvimento é do tipo direto, não tem larva, tá? Já vai nascer ali os filhotinhos já idênticos ao adulto, só que pequenininho, mas não passa pelo estágio larval. Então, só para completar aqui esse enunciado, eu só esqueci de falar como que essas espécies, né, que são chamadas de invasoras, chegam até aqui. Elas podem pegar carona. Como assim pegar carona? Isso acontece muito com esses dois tipos de mexilhão aqui, né, que no caso eles vêm junto com navios, né? Então existe ali o lastro, que é aquela parte de baixo do navio, que fica cheio de água. Então, dependendo do porto onde eles atracam para poder descarregar ali, né, as mercadorias, aquele lastro ele pode encher de água do mar mesmo, tá? E nisso vai entrar o quê? Espécies que estão ali naquela água. Quando ele chega lá no outro lugar onde ele tem que levar as suas mercadorias, né? Igual o exemplo aqui, né? Saiu da China e foi para a América do Sul. Quando chegou aqui no Brasil, o que aconteceu? Eles precisam descarregar o navio. Então, eles vão também esvaziar essa água de lastro, jogar fora, para manter ali o equilíbrio do navio, para o navio não afundar, tá?
Então, é a água que tem ali no lastro que faz o navio flutuar. Então, eles vão fazer ali a retirada, né, dessa água ou encher novamente, fazendo ali um equilíbrio. E nisso, essa água entrando e saindo do lastro não vem sozinha, ela vem com algumas espécies que são carregadas de um continente para outro, de um lugar para outro. Por isso que eu falo que elas pegam uma carona, tá? E com isso acontece delas irem parar em lugares que não é natural ter aquela espécie ali. Agora vamos para a pergunta. Em relação às espécies, explique o significado dos termos em destaque. Então tem um quadrinho, né, com essas partes aqui, né, e pede para a gente dizer o significado. Eu até já falei o significado quando eu li enunciado, mas vamos repetir para vocês anotarem aí. Então, quando eu falo que o indivíduo ele é dioico, então a definição, espécie com indivíduos unissexuados. Ou ele é exclusivamente masculino ou é exclusivamente feminino. E quando eu falo monóico, eles são bissexuados. Então, ao mesmo tempo, ele pode ser masculino e feminino, tá? Que a gente chama de hermafrodita. Quando acontece a fecundação externa, né? Então, é a espécie que o macho e a fêmea liberam seus gametas para fora do corpo, no ambiente externo, tá? E lá fora, né, é que vai acontecer a fecundação. E quando eu falo fecundação interna, os gametas vão se encontrar e fazer a fecundação aonde? Dentro do corpo da fêmea, tá? Então, a espécie onde a fecundação ocorre por cópula, geralmente dentro do indivíduo que fornece o gameta feminino, né? Que no caso seria a fêmea. E quando eu falo desenvolvimento direto, é aquele que acontece sem a fase larval, tá? E quando eu falo que o desenvolvimento é indireto, já vai ter a fase larval ali, tá bom? Então, essa é a definição para todos esses nomes aqui, tá? Então, é só fazer um quadrinho desse no caderno de vocês, copiem a resposta para deixar organizado para facilitar o estudo. Belezinha? Vamos continuar. Questão 11. Observando a reprodução de alguns organismos, um grupo de alunos elaborou o esquema de 3 tipos ou eventos desses diferentes processos reprodutivos, representados por 1, 2 e 3. Embora o esquema, né, esteja incompleto, é possível ainda identificar. Então, no esquema constam 2 processos reprodutivos e um evento que ocorre na reprodução sexuada. Letra A. O que representa os números 1, 2, 3 no esquema acima? Então, aqui no esquema 1, né, eu tenho uma célula se dividindo em 2. Então, isso daqui, ó, o que pode acontecer aqui? Um processo de fragmentação. Aí, aqui no 2, ó, eu tenho 2 células se unindo e formando uma só. Então, aqui é como se fossem os 2 gametas, né, um gameta masculino e feminino, se unindo para formar o zigoto. E nesse 3 aqui, ó, é um processo chamado brotamento, que eu tenho um indivíduo aqui, aí começa a nascer um brotinho aqui do lado e forma um outro indivíduo. Igual essa foto que eu coloquei aqui, né? Isso aqui é uma foto de uma levedura, que é um fungo, né, unicelular, que faz brotamento, tá? Essa aqui é uma visão microscópica, a gente não consegue ver esses fungos aqui sem auxílio de um microscópio. Então, como é que ficou a resposta aqui? A número 1, fragmentação ou bipartição. Bipartição é quando eu tenho uma célula se divide em 2, tá? É a mesma coisa que praticamente fragmentação, vai se fragmentar em vários pedaços. Mas nesse caso aqui foi 2. Aí aqui a fecundação e aqui o brotamento. Aí a pergunta B. Apresente os números correspondentes a um processo ou evento assexuado. Então aqui, ó, uma célula se dividindo em 2, essas 2 aqui vão ser geneticamente iguais
a que originou. Então, isso aqui é um processo que? Assexuado. Aqui no 3, ó, eu tenho um indivíduo que sofreu um brotinho aqui, ó, brotamento, igual aqui nessa figura. Então, esse broto aqui é idêntico ao que originou. Então, esse processo aqui também é o quê? Assexuado, tá? Então, a resposta é a 1 e a 3. E a 2? Se eu tenho uma célula se unindo com a outra, isso aqui for os gametas, né? Então, isso aqui é um processo que tem a participação de gametas, então aqui é um processo de reprodução sexual. Tá? Então, anotem a resposta aí também. Ok? Número 12. Considere uma colônia de esponjas, né? Que é a esponja do mar, tá? Que são os poríferos. Hipotética na qual indivíduos de uma mesma espécie possam apresentar colorações verde, amarela e vermelha, determinadas geneticamente. Colônias dessas esponjas podem se reproduzir de duas maneiras diferentes. A condição A, brotamento dos indivíduos adultos, e condição B, produção de gametas pelos indivíduos adultos. Aí temos duas perguntas aqui. Em qual das situações o aumento do número de indivíduos ocorrerá rapidamente? Explique. Lembra que qual é o tipo de reprodução que é mais rápida? É a assexuada. E qual dessas aqui vai ser a assexuada? É a condição A, brotamento, tá? Então, é a condição A, pois a reprodução assexuada é mais rápida. E a letra B, em qual delas haverá maior gasto energético e por quê? Lembra que a reprodução do tipo sexuada tem mais gasto de energia? Por quê? Porque o macho tem que procurar a fêmea, produzir seus gametas, envolver ali para ter o encontro desses gametas, depois desses gametas, né, fazerem ali a união e formar o zigoto. Então, tudo isso daí gasta muita energia. Então, a resposta aqui da letra B, condição B, tá? Por quê? Porque produz gametas, né? E com isso, essa produção de gametas gasta muita energia. E a questão C, pergunta C. Em uma dessas colônias foi observado que os indivíduos apresentavam 3 diferentes cores, né? Então tem aqui o porífero vermelho, o porífero amarelo e o porífero verde, tá? Você pode chamar de porífero ou esponja do mar, é a mesma coisa. Aí está perguntando, qual é o tipo mais provável de reprodução que deve ter ocorrido na geração dessa colônia? Olha, eu tive diferentes cores aqui. Então, se teve diferentes cores, eu tive o quê? Mistura de material genético. Então, eu tenho muitas o quê? Variabilidades genéticas, tá? Então, deve ter ocorrido a reprodução sexuada e o aparecimento de cores diferentes indica essa variabilidade genética. Próxima questão, número 13. Qual é a principal diferença entre a fecundação dos organismos aquáticos para os terrestres? Explique por quê. Então, o organismo aquático, ele libera os seus gametas na água, tá? O terrestre não, o terrestre não faz isso. O terrestre ele faz fecundação interna, já os aquáticos fazem fecundação externa. Por que isso acontece? Né? Então, aqui, ó, nos organismos aquáticos, a fecundação é externa. Eles precisam liberar os seus gametas na água e lá na água eles se encontram. E isso, às vezes, nem sempre acontece de forma eficiente, porque se for, por exemplo, no mar, que tem ali as correntes, né, de água levando esses gametas, espalhando esses gametas, então fica muito mais difícil de acontecer ali uma fecundação. Ocorre, mas com mais dificuldade.
Já nos terrestres, a fecundação interna é mais garantida, porque os gametas irão ser colocados dentro do corpo da fêmea e ali vai ser muito mais fácil de acontecer a fecundação, tá? E na fecundação interna, na parte dos animais terrestres, não precisa ter água para fazer isso. Então, se tiver falta de água ali, falta de umidade, não vai atrapalhar no deslocamento desses gametas, tá? Já nos aquáticos é necessária a presença da água, até porque os gametas masculinos, né, eles vão precisar nadar ali para encontrar o feminino. Questão número 14. A tênia, ou solitária, é um plateuminto hermafrodita, destituído dos sistemas digestórios e respiratórios. Essa característica proporciona uma boa adaptação do parasita à vida no interior do intestino. Raramente, no intestino de uma pessoa infestada, apresenta-se mais de um verme. Não é à toa que ele é chamado de solitário, né? Porque só encontra-se um. Lembra que é aquele verme que eu falei que pode crescer, né, um tamanho ali de 7 metros, 8 metros de extensão, que é o que temos aí de intestino, né? Tanto de intestino delgado como intestino grosso. E esse verme ele cresce a esse tamanho todo, ocupando ali todo o intestino. Imagine se tivesse mais de um. Complicado, né? Então, por isso que ele é chamado de solitário, tá? Conhecido como solitário, mas o nome dele é tênia, tá? Aí, justifique a vantagem da tênia ser hermafrodita, com autofecundação, né? Então, qual seria a vantagem aí? De não precisar encontrar, né, ali um parceiro sexual. Então, se ela é hermafrodita, ela se autofecunda e gera os seus descendentes, né? Que vão ser ali depositados ovos que vão sair nas fezes da pessoa que está parasitada, tá? Então, um verme que não precisa ter um parceiro sexual, ele se autofecunda, então ele gera seus descendentes sozinho, tá? Por ser o quê? Hermafrodita e possuir ali os dois gametas ao mesmo tempo, tá bom? Então, essa é uma vantagem, né, para quem é hermafrodita. Questão número 15. A figura a seguir mostra uma situação jocosa referente à fragmentação de um invertebrado hipotético, em que cada um dos fragmentos deu origem a um indivíduo. Então, isso é um invertebrado hipotético, né? Tem aqui uma chargezinha, né? Tem dois invertebrados aqui, e aqui, ó, tem várias perninhas aqui saindo, né? Ou seja, vários se reproduzindo. Então, um exemplo real muito conhecido é a fragmentação da estrela do mar, cujos fragmentos dão origem a outras estrelas do mar. Então, tanto a figura quanto o caso da estrela do mar se referem à reprodução assexuada. Explique em que a reprodução assexuada difere da sexuada. Então, qual é a diferença de uma para outra? É isso que ele está perguntando. Então, a assexuada ela é uma reprodução mais rápida, não tem variabilidade genética, então os indivíduos são clones daquele que originou. E a assexuada vai ter ali o envolvimento dos gametas, né, masculino e feminino, tem variabilidade genética e ela é um pouco mais lenta e gasta também mais energia, tá? Então essa é a diferença principal entre essas duas reproduções, tipos de reproduções, ok? Anotem aí também. E tem a letra B. Cite uma vantagem e uma desvantagem, né, da reprodução assexuada em relação à sexuada e justifique. Então, vantagem, né, no caso da assexuada, gera muitos indivíduos em pouco tempo. E a desvantagem, sem variabilidade genética, diminuindo ali a resistência dos indivíduos ao ambiente. Então, se tiver ali algum indivíduo parasitado, ou se tiver algum indivíduo com uma doença genética, vai ser passado isso para os seus descendentes.
e pode provocar a morte ali de todo mundo, inclusive entrar até em extinção, tá? Então a desvantagem aí é bem crítica, né? Letra C. Os invertebrados podem apresentar outros tipos de reprodução assexuada. Indique um desses tipos, dê um exemplo, né, de um grupo invertebrado que acontece esse tipo. Então, coloquei aqui, ó, brotamento. Quem faz brotamento? Nós temos ali os poríferos, que são as esponjas do mar, e os quinidários, que são os corais. Ou também, se quiser colocar aí, pediu um só, né, mas se quiser colocar também a partenogênese, tá? Aí quem faz tem as abelhas, que fazem partenogênese, ou outros insetos, como o escorpião, por exemplo, tá? A partenogênese, o que é? A fêmea vai gerar óvulos que não vão ser fecundados pelo gameta masculino e mesmo assim vai gerar descendente, tá? Isso é a partenogênese. Então, você pode colocar um ou o outro. Eu botei os dois aqui, mas o exercício está pedindo um só, tá? Aí você escolhe aí qual que você quer colocar. Questão 16. O esquema a seguir representa um espermatozoide humano e algumas das estruturas que o compõem. Qual é a importância de cada uma das estruturas numeradas de 1 a 4 para a reprodução? Então, vamos lá. Aqui está o espermatozoide. Essa parte aqui da frente, ó, que está em verde, é chamada de acrossoma. Aqui tem uma enzima, tá? Que quando o espermatozoide ele vai entrar no óvulo, ele libera essa enzima para que possa fazer tipo um buraquinho ali e ele consiga entrar com mais facilidade. Então, a acrossoma fica na ponta da cabeça do espermatozoide, como mostra aqui a figura, né? E serve para isso, libera essa enzima para abrir ali um espaço para que o espermatozoide possa entrar no ovócito. Aqui, essa parte aqui, ó, é a cabeça do espermatozoide. E aqui dentro fica o núcleo. E o núcleo carrega o quê? Os cromossomos, que é o DNA de origem o quê? Paterna, já que o espermatozoide é um gameta masculino, então as informações genéticas que vão estar ali no núcleo da onde? Vem da onde? Do pai. Essa parte aqui, ó, é chamada de peça intermediária, que fica aqui na cauda ou flagelo do espermatozoide. Nessa peça intermediária aqui ficam as mitocôndrias, que é uma estrutura, né, que fica no citoplasma, que é uma organela responsável por fabricar energia. O espermatozoide vai precisar de muita energia para bater o seu flagelo, para que ele possa nadar até o ovócito para poder fecundar ele. E é um trajeto longo, então ele vai precisar de muita energia para isso. E quem fabrica essa energia para ele? A mitocôndria, que fica aqui nessa parte aqui, ó, na peça intermediária do flagelo. E o flagelo é o restante aqui, né, da cauda, que vai fazer o quê? O movimento para ele se locomover. Então, número 1, que é o acrossoma, é a enzima que digere as paredes do óvulo. 2, que é o núcleo, contém os cromossomas paternos, de origem paterna. 3, né, que é a peça intermediária ali que ficam as mitocôndrias. A mitocôndria vai fornecer energia em forma de ATP, que é trifosfato de adenosina, tá? Para a movimentação do flagelo. E a estrutura 4 é o flagelo, que vai fazer o quê? Garantir ali o deslocamento, né, do espermatozoide até o ovócito. Então, ele vai fazer o movimento de bater o seu flagelo para acontecer isso, tá? Então, aí são as 4 estruturas presentes no gameta masculino, que é o espermatozoide. Questão 17. Em 2007, no zoológico de Chester, na Inglaterra, uma fêmea de dragão de Komodo
Aí tem o nome dela aqui, nome científico. Teve 4 filhotes, 2 anos após seu último contato com o macho da espécie. Então, ela não teve contato com o macho e teve filhote. A explicação é o fato de essa fêmea ter ficado em cativeiro por muito tempo, sem a presença de macho. Aí a pergunta diz assim, ó: descreva que processo reprodutivo possibilitou a geração desses filhotes. Então, se não teve a participação de um macho, foi uma reprodução do tipo quê? Assexuada. E qual é o nome daquela reprodução assexuada, onde a fêmea gera, né, os seus gametas, né, os óvulos, e não são fecundados, e mesmo assim tem descendente? É a partenogênese. E qual é a vantagem evolutiva desse processo? Ó, mesmo ela estando em cativeiro, longe ali, não tendo contato com o macho, ela consegue fazer o quê? Produzir descendente, tá? E garante assim o quê? A perpetuação, a reprodução da espécie. E facilita também a conquista de novos ambientes, que é onde colocar essa fêmea, ela vai conseguir reproduzir e ter os seus descendentes, né? E povoar ali aquela região. Para quem não conhece o dragão de Komodo, eu coloquei uma foto dele aqui, ó, tá? É um bicho enorme, muito perigoso. Ele tem essa língua aqui grande e a saliva dele é cheia de bactérias. Uma mordida desse animal aqui mata a pessoa em 5 minutos, porque a saliva dele tem tanta bactéria que causa ali uma infecção generalizada no corpo da pessoa que levou a mordida, que nós chamamos de sepsemia, e a pessoa morre em 5 minutos, tá? É muito rápido, espalha rapidamente pela circulação sanguínea. Então é um animal extremamente perigoso, extremamente ágil, ele corre muito rápido, parece que ele é grandão desajeitado assim, mas ele corre muito rápido e altamente venenoso, tá? É da família ali, né, dos répteis, né, das cobras, né, dos lagartos. Então temos aí o dragão de Komodo. Para quem nunca viu e nunca ouviu falar, se quiser até pesquisar na internet, é interessante, ok? Questão 18. A Grande Barreira de Corais da Austrália é a maior faixa de corais do mundo, com 2.300 quilômetros de comprimento e largura variando de 20 a 240 quilômetros, podendo ser vista do espaço. É situada entre as praias do nordeste da Austrália e da Papua Nova Guiné. A barreira de corais da Austrália comporta uma grande biodiversidade e é considerada um dos patrimônios mundiais da humanidade. Explique como ocorre o processo de construção dessas barreiras. Então, vai ser por brotamento, que é um tipo de reprodução assexuada, e depois que tem ali a formação da colônia, porque a reprodução assexuada gera indivíduos rapidamente, né? Então vai ter bastante coral ali. Depois eles podem ou continuar fazendo reprodução assexuada, só que aí não vai ter variabilidade genética, mas eles também fazem reprodução sexuada para garantir a variabilidade genética, inclusive os tons, né, de cores que tem ali, a variabilidade de cores também, que é produzida pela reprodução sexuada. Tá, e é lindo. Depois procura na internet aí no Google, coloca lá no Google, Grande Barreira de Corais da Austrália, aí vai ter fotos e mais fotos ali, é lindo, muito lindo mesmo, tá? Então depois dá uma olhadinha aí. 19. O esquema a seguir resume a sequência do desenvolvimento de irmãos gêmeos, né? Então aqui nós temos os gêmeos univitelinos e os bivitelinos. Sob o ponto de vista embriológico, o que são gêmeos? Então, se alguém perguntasse para você, o que é gêmeos? Como é que você responderia? Como é que você responderia essa pergunta, tá? Então, gêmeos são aqueles indivíduos que são gerados de uma mesma gestação, tá? Então, numa mesma gestação, foram gerados ali vários indivíduos. Pode ser 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Vai depender ali do processo que estiver acontecendo. Então, ali, ó, definição.
indivíduos que se formam em uma mesma gestação. E a letra B. Analisando a figura, quais são os geneticamente idênticos? Justifique a sua resposta. Então, aqueles que são idênticos são os univitelinos, né? Que são produzidos como? De um mesmo óvulo e de um mesmo espermatozoide, tá? Então, aqui, ó, teve a mesma carga genética. Só que aqui, quando ele se transformou em zigoto, esse zigoto se dividiu em dois, que formou dois embriões diferentes, mas geneticamente iguais, tá? Então, a resposta aí, os univitelinos, pois originam-se de um único óvulo fecundado e um único espermatozoide. Questão 20. Considerando que a informação genética é igualmente carregada pelo óvulo e pelo espermatozoide, explique por que o óvulo é muito maior do que o espermatozoide, tá? Justamente porque o óvulo ele acumula vitelo. O que é vitelo? É aquela substância nutritiva para garantir o desenvolvimento do embrião. Eu botei aqui uma foto de um ovo de galinha, onde que a gema aqui, né, do ovo é o vitelo. Por que que nas espécies que são ovíparas, né, ou seja, que põem ovos, precisam ter muito vitelo, um vitelo muito desenvolvido? Porque o animal que vai ser gerado aqui, né, ali o pintinho, ele não tem nutrição vinda da mãe, igual a gente. A gente não tem, no caso, os ovos dos mamíferos, né, não tem um vitelo muito desenvolvido. Por quê? A mãe passa para o filhote esses nutrientes através da placenta e do cordão umbilical. Mas a galinha, quando põe o seu ovo, ele fica do lado de fora do corpo da galinha. Não tem contato. Como é que a galinha vai passar nutriente para o pintinho para ele se desenvolver? Por isso que esse tipo de ovo aqui precisa ter um vitelo muito desenvolvido. Diferentemente da gente, que não tem necessidade, tá? Mas a maioria dos óvulos é muito maior. Por quê? Porque acumula vitelo, mesmo o nosso, tá? Tem ali um pouquinho de vitelo. E depois, quando a placenta e o cordão umbilical for formado, já a mãe começar a passar nutrientes para o filhote, né? Aí vai ser assim que o embrião vai ser nutrido, beleza? Questão 21. O filoporífera, que é representado pelas esponjas do mar, na figura das letras A, B e C, refere-se aos aspectos reprodutivos desse animal. Então, aqui tem o brotamento, aqui tem a fragmentação, que é regeneração, e aqui, né, como tem espermatozoide aqui e óvulo, então está representando uma reprodução do tipo quê? Sexuada, porque envolve ali os gametas. Esses dois aqui é assexuada e esse daqui é sexuado. Aí tem várias perguntas aqui, né? Várias frases. Pede para a gente ver qual que está certa e depois fazer a soma aqui do lado dessas que estão certas e o que tiver errado, corrigir aqui do lado, tá? Que é o que pede na letra B. Então vamos lá. Número 1. A representa um tipo de reprodução assexuada? Certinho. B representa um tipo de reprodução sexuada? Não. Se está fazendo aqui, ó, fragmentação e regeneração, é do tipo assexuada, tá? Então, essa número 2 está errada. Aí já consertamos aqui do lado. 4. A letra C, representada pela presença de células sexuais, a reprodução é sexuada? Certinho. 8. A, é denominado brotamento? Sim, ó, aqui o broto aqui. Então, também está certo. 16. Para a formação do ovo em C,
né, que é esse ovo aqui. Deve ocorrer a fecundação? Sim, né? Eu tenho que ter ali a junção do espermatozoide com o óvulo para formar ali o ovo. Então tá certo também. A 32, em A e B, os organismos produzidos por esses mecanismos possuem diferenças genéticas em relação aos indivíduos que lhe deram origem? Não, se aqui é uma reprodução do tipo assexuada, não vai ser diferente. Vai ser o quê? Geneticamente idêntico, são clones, né? Então, o indivíduo que está originando eles e os que são originados ali são iguaizinhos geneticamente, o DNA é o mesmo. Então, a correção da 32 já está aqui do lado. 64. O indivíduo representado em C possibilita o aumento da variabilidade entre as esponjas? Sim, porque C é um processo de reprodução sexuada e toda reprodução sexuada tem variabilidade genética. Beleza? Então, as que estão certas é a 1, a 4, a 8, a 16 e a 64. Somando isso dá 93. As que estão erradas é a 2, aí já consertei aqui do lado, e a outra é a 32, que também já consertei aqui do lado. Aí é só copiar. 22. Observe o esquema que representa parte do sistema reprodutor feminino. Tá? Então, aqui eu tenho o útero, aqui uma tuba uterina e aqui o ovário. Tá? Quais são os fenômenos ocorridos em 1, 2, respectivamente? Então, aqui o ovário está liberando o ovócito. Então, aqui, ó, no caso, ovulação ou, nome correto, ovocitação. E o 2, o que está acontecendo aqui? Ó, o espermatozoide está vindo até aqui para fazer a fecundação, a união dos dois gametas. Então, em 2 está acontecendo o quê? A fecundação, tá? Então, ovulação ou ovocitação, que é o nome mais correto, e no 2, fecundação. Letra B. Qual é o nome da fase do desenvolvimento embrionário representado em 3? Está aqui, ó. E qual é o processo de divisão celular ocorrido na sua implantação? Depois que acontece a união dos gametas aqui, vai formar o zigoto. Esse zigoto vai ser empurrado aqui pelos ciliozinhos que tem aqui na tuba uterina, vai ser empurrado até chegar aqui no útero. Essa camada espessa que tem aqui do lado, tá? É o endométrio, que é chamado, né, de parede do útero, tá? É o endométrio. Aqui o zigoto, depois que ele começou a sofrer ali a sua divisão celular, ele vai ter que vir para cá, se fixar na parede do útero, que é o endométrio, que é um processo chamado de nidação, para depois esse aqui começar a crescer e formar o bebê, tá? Por que ele precisa se fixar na parede do endométrio? Justamente para ter uma ligação entre a mãe e o bebê e começar a formar o quê? A placenta e o cordão umbilical, que é algo que vai unir os dois, tá? Então, a placenta e o cordão umbilical une o bebê à mãe, para poder passar ali nutrientes, né? Fazer troca gasosa e etc. Esse processo de divisão celular que acontece aqui, né? É chamado de blastocisto. E é gerado a partir do zigoto por divisões, né, chamada de mitose, tá? Então, essa questão aqui é um pouco mais específica, vocês vão ver isso aqui muito melhor quando chegar lá no ensino médio, então não precisa se preocupar com isso aqui agora, mas é uma questão que estava aqui para a gente responder, tá? E a letra C. Explique por que o endométrio é um local propício para ocorrer a implantação do embrião. Por que é importante o embrião se fixar? Para que ele possa ter ali
contato, né, e formação do cordão umbilical e da placenta. Então, a gente precisa ter o contato com a mãe para que possa passar nutriente. E por que que o endométrio é o melhor lugar para isso acontecer? Porque o endométrio ele é cheio de vasos sanguíneos, a gente chama de vascularizado, né? Então ele é cheio de vasos sanguíneos. E nos vasos sanguíneos, né, o sangue vai passar oxigênio e nutriente para esse embrião, né? E depois que a placenta e o cordão umbilical for formado, aí é essa placenta e esse cordão umbilical que vai fazer isso. Mas enquanto ela não é formada ainda, são esses vasos sanguíneos que tem aqui no endométrio que vai passar oxigênio e nutriente para o embrião. Então, essa região aqui do endométrio ela é muito vascularizada, ela tem muitos vasos sanguíneos ali. Tanto que quando não acontece a fecundação, esse sangue todo aqui sai depois aonde? Na menstruação, tá? Vem da onde o sangue da menstruação? Daqui, da parede do endométrio, porque ela é super vascularizada. Mas quando a mulher está grávida, não tem menstruação, por quê? Porque aí esse endométrio aqui vai servir de caminha, vamos dizer assim, de casinha para o embrião. Então, ele precisa estar ali para ajudar o desenvolvimento do bebê, tá? Questão 23. Âmnio, alantoide, saco vitelínico e placenta são estruturas ligadas ao desenvolvimento embrionário e fetal, que são os anexos embrionários. Letra A. Relacione o surgimento do âmnio com a reprodução em ambiente terrestre. O âmnio, o primeiro animal que teve, né, o âmnio, que é uma bolsa cheia de líquido, que nós chamamos de líquido amniótico, surgiu no grupo dos répteis, possibilitando assim o quê? Colocar ovos fora da água, porque dentro do ovo tem água, que vem da onde? Do âmnio, que é o líquido amniótico, tá? E esse líquido faz o quê? Além de abrigar ali o embriãozinho, protegendo ele, impede a desidratação ou perda de água. E a letra B. Explique por que nos mamíferos o alantoide e o saco vitelínico se encontram reduzidos. O alantoide, a função dele é eliminar as excretas nitrogenadas. E o saco vitelínico é o que tem o vitelo. Nos mamíferos, lembra que eu já falei que não precisa ter muito vitelo, porque tem o cordão umbilical e a placenta que vão passar nutriente para o bebê? Então, por que que eles são reduzidos? Justamente porque a placenta que vai fazer tudo isso, essas funções, tá? Vai desempenhar a função tanto do alantoide como do saco vitelínico. Então, as funções desses anexos vão ser realizadas pela placenta. Então, eu não preciso ter esses anexos aqui desenvolvidos. A placenta já faz tudo, tá? E para acabar, tem esse quadrinho aí, né, que é um mapa mental, relembrando aquilo que foi estudado. Quais são os tipos de reprodução? Nós temos a reprodução do tipo assexuada e sexuada. A assexuada eu tenho pelo brotamento, que é um ser vivo brota de outro indivíduo adulto. Eu tenho por fragmentação, que é reprodução por regeneração. E eu tenho a partenogênese, que eles são formados por óvulos não fecundados. Então, esses três aqui é um tipo de reprodução do tipo quê? Assexuada. E a sexuada? Ocorre através da união dos gametas, masculinos e femininos. Eu posso ter indivíduos monóicos, tá? Que são os hermafroditas, que vai ter tanto o gameta masculino como o feminino ao mesmo tempo. Ou eu posso ter indivíduos dioicos, que são aqueles exclusivamente masculinos ou exclusivamente femininos. Não são os dois ao mesmo tempo, são separados.
né, que faz ali tipos de reprodução da espécie humana, que é o que acontece. E qual é os gametas que estão envolvidos na reprodução sexuada? Nós temos ali o óvulo, que também pode ser chamado de ovócito. Lembra a diferença? O ovócito é aquele que está sendo ali produzido. E o óvulo é o ovócito que foi fecundado. Fecundado por quem? Pelo espermatozoide, tá? Então, eu coloquei aqui SPTZ, que é a abreviação de espermatozoide, mas você pode escrever espermatozoide aí, que são esses dois, o gameta, né? O óvulo feminino e o espermatozoide masculino, ok? Então, com isso, ficamos aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, vai ter uma aula ao vivo que eu vou fazer com vocês, né? Hoje mesmo, para poder tirar essas dúvidas. E até lá!